Eu vou falar sobre DARF porque às vezes tem muitos mitos, as pessoas às vezes não entendem bem quando que é o DARF, por que que precisa, né? Coloca grande aí pra gente. Então, gente, o DARF nada mais é do que um documento de arrecadações de receitas federais. Então, o DARF é uma guia de pagamento, onde tanto quem é pessoa física como pessoa jurídica, as empresas também, eles utilizam para pagar imposto federal, né? Tanto o imposto de renda como outros impostos, como PIS, COFINS e assim por diante. Mas no caso nosso aqui, de quem opera na Bolsa, o imposto que tem é o imposto de operação na Bolsa, que é o imposto de renda, e você vai utilizar o código para gerar o DARF, é o código 6015. Então não importa se é day trade ou se é swing trade, não importa. Se você tiver que pagar o DARF, ou que é Fundo de Investimento Imobiliário, vai usar o código 6015. Então, o DARF é um documento que vai o seu CPF, vai o seu nome, e vai o código da Receita, vai o período de apuração, que é sempre um mês. Você fecha um mês e paga o DARF no mês seguinte, né, quando tem ganho. Quando você fechar o mês, você só vai calcular o imposto a pagar se tiver lucro. Se você tiver prejuízo, não vai gerar DARF no mês seguinte, não tem que fazer nada, não tem que declarar nada para a Receita. Só vai anotar o resultado de prejuízo para descontar de ganhos futuros. E depois você vai, na declaração anual do imposto de renda, vai informar o resultado daquele mês. E se você tiver ganho também, tiver prejuízo anterior naquele mesmo tipo de operação, você vai descontar o prejuízo. E só sobre o ganho líquido é que você vai realmente calcular o imposto e pagar. 15% sobre operações normais e 20% com day trade. E fundo de investimento imobiliário também é 20%. E também apura separadamente também. A próxima, Danilo. Mostra a próxima guia para a gente aí. Então, conforme eu falei, o fato gerador do imposto é o ganho líquido, né? Resultado positivo. Você tem que apurar o resultado todo mês das operações, né? O day trade, o resultado é diário. O swing trade, o resultado você tem que pegar a compra e a venda, né, daquele ativo, daquele mesmo ativo que você comprou, o preço que pagou, o preço de custo, não importa quanto tempo faz que você comprou, e o preço da venda. A diferença entre o preço da compra e venda é que vai te dar o resultado. Você vai somar esses resultados. No caso do swing trade de ações, se você tiver ganho, mas vendeu menos que 20 mil no mês, o ganho é isento. Se vendeu mais que 20 mil ou vendeu outros ativos como BDR, ETF, ou você fez operações com opções de ações, aí não tem isenção. Aí o ganho é tributável em 15%. Continua, próxima, Danilo. E DARF também, a Receita estipulou uma regra que tem um valor mínimo para você pagar DARF. Então, se você calcular o imposto a pagar, descontar desse imposto a pagar o imposto de renda retido na fonte, que foi aquele dedo duro que foi descontado antes, e esse valor de imposto para gerar o DARF ficar menor que R$ 10, você não precisa pagar o DARF naquele mês, porque o valor mínimo que a Receita aceita que você pague é R$ 10. Então ficou abaixo de R$ 10, você acumula esse valor para outro mês, quando você tiver outro ganho e calcular imposto, você vai somar esse valor com outro do outro mês para gerar DARF e pagar. Tá certo? Próxima, Danilo. Então o período de apuração é um mês, né? É o que eu tinha falado antes. E esse mês é informado no DARF, porque através desse mês é que você vai depois informar a declaração do imposto de renda, e quando você pagar o DARF e declarar imposto de renda, a Receita Federal vai cruzar os dados para ver se você pagou certo. E também quando você vai gerar o DARF lá no Cicalc Web, se você gerar fora do prazo, o próprio sistema Cicalc Web vai calcular multa e juros sobre o atraso. Tá? A data de pagamento vai ser sempre no último dia útil do mês seguinte. Então, nós estamos hoje em agosto, hoje é 30 de agosto. Então, fechou agora amanhã o mês de agosto. Dia 1º de setembro, você vai pegar as notas do mês de agosto inteirinho e vai apurar o resultado. Se você tiver lucro e calcular o imposto a pagar, você vai pagar o DARF no dia 29 de setembro, referente a agosto. Então, a competência 8/2023, o vencimento 29 de setembro, porque 29 de setembro é o último dia útil de setembro. Dia 30 vai cair num sábado. Então, dia 29 é o dia de pagar o DARF. Continua, Danilo.
E pagar DARF não é declarar imposto de renda. Pagar DARF você vai pagar agora, durante o ano, e no ano que vem você tem que declarar imposto de renda. Aí você vai pegar todos os resultados mensais das operações e vai informar na declaração de imposto de renda esses resultados. O que é isento você vai informar em rendimentos isentos e o que é tributável vai informar na aba de renda variável. Vai colocar lá o resultado negativo, se tiver, do ano anterior, os resultados mensais e os DARFs que foram pagos. Tá? Aí sim você vai declarar imposto de renda. Então, se você pagar o DARF e você não declarar imposto de renda depois, vai ficar com CPF pendente, mesmo com o DARF pago, mas se não declarar, não valeu nada pagar o DARF. É importante pagar o DARF para não pagar multa e juros, mas mais importante ainda é declarar tudo isso no ano seguinte. Quer falar alguma coisa sobre o DARF, Danilo? Alguma dúvida que você acha que as pessoas podem ter com relação a isso? Lembrar que não existe declaração mensal de operação na bolsa, né? O que você faz Isso. mensalmente é só o pagamento do imposto de renda. Uhum. Que aí se você. Até porque o valor que você paga do imposto de renda, a Receita não sabe se é de swing trade, de day trade, você sabe que é um imposto que você recolheu. Ela sabe pelo código Então, que é o 6015, que é operação na mas não bolsa, né? sabe o tipo de operação que é, o valor, se tinha prejuízo antes. Então, por Uhum. isso que é importante declarar e é na declaração que você vai demonstrar isso, né? Isso. O pagamento você faz ele mensalmente, porque senão aí você vai ter juros, multa, né? É uma Aí antecipação que complica, você vai né? fazendo. Isso. E é o seguinte, não tem DARF negativo, né? Então, tá com prejuízo, não tem que gerar nenhum DARF, não tem que avisar nada para a Receita. Tá com prejuízo, só tem que anotar o prejuízo. E só paga DARF quando tem lucro líquido descontado os prejuízos. Então, você pode, às vezes, operar na bolsa o ano todo e não pagar nenhum DARF. Só que você precisa declarar imposto de renda. O que é obrigatório é a declaração. A declaração é anual e é sempre referente ao ano anterior àquele que você está declarando. Então, agora, por exemplo, 2023, você declarou 2022. Quem começou a operar agora em 2023 vai declarar esses resultados em 2024. Só que antes de declarar em 2024, se tiver ganho agora e tiver imposto a pagar, tem que pagar o DARF agora.